Olá, que a paz seja convosco. 25 de março de 2022. Hoje vamos ler o Evangelho de João, capítulo 21, dos versos 1 a 19. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E lhe disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. O tema de hoje é falhas e fracassos. Este trecho do texto nos mostra muitas coisas. Eu gostaria de destacar 3 pontos. Pedro havia negado o Senhor Jesus por 3 vezes na área de sua vida que ele considerava que não precisava se preocupar, a lealdade. Não podemos baixar a guarda mesmo nos setores que supomos que estamos seguros. É preciso vigiar. Na ocasião em que Pedro negou o Senhor, ele aguardava ao redor de uma fogueira.
Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava lá em pé com eles, aquecendo-se. Evangelho de João, capítulo 18, versos 17 e 18. Paralelamente à noite que Pedro negou o Senhor Jesus acende uma fogueira e providencia peixe e pão. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão, como está no verso 29 do capítulo 21. E pergunta por 3 vezes se Pedro ama. Nas 2 primeiras, conforme está no grego, ele pergunta se seu discípulo o ama com amor ágape. E Pedro, inseguro por conta de seu erro anterior, responde que ama o Senhor com o amor filéus. Na 3ª vez, o Senhor pergunta se ele o ama de verdade com o amor filéus, e Pedro, convicto, diz que sim. O Senhor Jesus conhece nossas imperfeições. Ele então diz a Pedro: apacente minhas ovelhas, ou seja, esqueça seu fracasso e retorne ao seu ministério. Por fim, o Senhor Jesus diz a Pedro que mesmo que ele o tenha negado por medo da morte, no futuro ele seria morto, mesmo sob ameaças, e que não vacilaria em declarar sua fé. É lindo como Deus restaura nosso interior quando falhamos. Pedro foi restaurado. No dia de Pentecostes, sua pregação angariou 3.000 almas. 3.000 almas foram salvas. Pedro finalmente havia sido curado de feridas anteriores. Existe alguma ferida em você por causa de falhas, erros, lapsos, que você precise deixar nas mãos do Salvador? Não perca tempo. Ele te espera com calor para te acolher e pão para te saciar. Pai querido, grata pela cura interior que o Senhor carinhosamente promove em nós.